levantar as suas mãos. Oh, nós te amamos, Senhor. Nós te honramos. O Senhor é a causa da nossa existência, bem mais precioso que possuímos. Te amamos acima de todas as coisas e consagramos a nossa vida para te servir, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por esses 12 anos, Pai. Obrigado, Pai, pelo amado Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oh, Pai, nós queremos, Pai, dizer o quanto nós te amamos, Pai. Nós confessamos a nossa necessidade, Pai, de te honrar, de bendizer o teu nome. Pai, 12 anos se passaram e, Pai, a sua palavra se cumpriu, cada uma delas. Não seria diferente nesse tempo, Senhor. Então, Pai, nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã, as direções que o Senhor tem para essa próxima etapa da igreja e da vida de cada um de nós, como indivíduos, como família, como igreja. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, mas nós sabemos que tem mais, que o Senhor vai além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E, Pai, eu sei que vai exigir de cada um de nós uma vida de maior cuidado, de maior consagração, de maior rendição. Então, Espírito Santo querido, fique à vontade no nosso meio nessa manhã. Nós te pedimos, fala conosco que nós vamos te ouvir. Nos ensina e nós vamos te obedecer. E, Pai, nós vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. Quantos creem e concordam, diga amém. Então, antes de você sentar, olhe aí para o teu irmão e diga para ele, fique pronto. Obrigado, irmãos. Vitor, fica comigo só um pouquinho depois. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, amém, irmãos? Quantos estão desfrutando de um tempo maravilhoso? Que tempo maravilhoso, que presença, que maravilha poder desfrutar de tudo aquilo que Deus está fazendo aqui, irmãos. Sabe, ontem eu cheguei em casa, teve uma conversa bem rápida, a Sandra subiu, Fábio e a Aline e os meninos também foram dormir, e eu falei, Pai, agora ficou eu. Falei, eu preciso saber o que eu devo falar amanhã. Mas eu tinha uma nota no meu coração, mas ontem eu estava com o meu coração naquilo que Deus queria falar ontem, a respeito do ambiente profético que nós estamos envolvidos, né? A respeito daquilo que Deus tem promovido para nós e daquilo que representava os 12 anos, né, nas escrituras, né? E uma das coisas que nós vimos, que é o ano de conclusão, de plenitude. Quantos creem nisso? De Deus realizar sonhos que estavam parados, visões que não tinham acontecido. Quantos se lembram disso? Amém, irmãos? E o Senhor falou comigo algumas coisas e eu fui orar, tirar um tempo para ler e ouvir também, né, algumas outras coisas. E sabe, amado, para aquilo que Deus tem para a próxima etapa da igreja, nós vamos falar de um conceito bem sério em nossas vidas. E esse é o conceito de humildade. Sabe, eu me lembro de Paulo falando com Timóteo de que não era bom que se levantasse alguém neófito ou alguém sem experiência, alguém novo convertido para o ministério, para ele não cair na condenação do diabo. Quantos lembra disso? E sabe, amado, 12 anos como igreja, digo que é pouco tempo ainda, mas Deus, Ele não nos confiaria aquilo que a gente está vivendo se a gente não tivesse seguindo os planos e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Só que o meu maior cuidado, e essa mensagem que eu quero trazer para o teu coração, aquilo que Deus vai fazer não só em Guará, nas nossas igrejas, nós vamos ter que estar bem alimentados e amadurecidos e andar num conceito de humildade, para a gente não cair na condenação do diabo. Sabe, então esse é um princípio que está muito claro para mim. E ontem nós dançamos e pulamos, corremos, gritamos, mas hoje o Calabachê vai ser por dentro. Amém. Deus, Ele quer comunicar algumas coisas, Ele quer nos preparar para o que Deus tem para essa próxima etapa, como indivíduos, como igreja. E eu queria compartilhar algumas coisas com você. Eu acredito que vai te alcançar, você que está em casa também. O que eu vou falar, ele se aplica para cada um de nós.
se aplica não só para quem é do Verbo da Vida, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Piquete, Moreira, César, Cachoeira, Potim, Ubatuba, e se eu esqueci alguma, me perdoe. Sabe, é para cada um de nós mesmo, para você que está em casa também. Se eu fosse você, eu colocava aí que você curte, para depois essa mensagem ficar lá, aparecer volta e meia para você lembrar, porque tem mensagem que a gente precisa ouvir muitas vezes. Eu vou te dizer, essa talvez seja uma delas, que Deus vai comunicar coisas bem sérias ao nosso coração, e Deus quer nos fazer crescer e nos levar para um lugar de glória, e um lugar que a gente ainda não viveu, mas para isso, princípios precisa estar evidenciado na minha vida e na sua vida. E eu queria começar falando com você a respeito de um texto, e eu queria que você abrisse comigo, os meninos também, se pudesse colocar. Eu queria pedir um favor, dá para vocês projetar a imagem do cartaz de 12 anos aqui atrás? Fica ruim? Provérbios capítulo 15. Ótimo. Provérbios capítulo 15, o verso 33. Todo mundo achou? Amém? Olha o que diz a palavra: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede, repita assim comigo, a honra. Amém? Texto seríssimo. Sabe, a Bíblia diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, de quem é sábio, ou de quem adquiriu sabedoria. E ele diz, e a humildade nesse contexto, ela vai preceder o quê? A honra. Amém, irmãos? Então eu chego em 12 anos sabendo e ficando lembrado também de que o que eu faço hoje tem tudo a ver com a unção que acreditou em mim, que investiu em minha vida e em nós aqui também, quando eu nem mesmo me via fazendo aquilo que eu estou fazendo hoje. Amém? E ao longo desses 12 anos, algumas coisas ficaram muito claras para mim, que aquilo que eu vivo hoje está ligado a respeito da escolha que fiz de seguir uma visão que me foi passada pelo apóstolo Eliezer e Georgia, e homens e mulheres de Deus que ao longo de anos têm contribuído para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, não só como ministro do Evangelho, mas como marido, como pai, como amigo, como conselheiro. E eu tô certo de uma coisa, que tudo aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu vou viver tem muito pouco a ver comigo. Eu queria que você entendesse isso. Amém? Mas tem, e nem muito menos com a minha habilidade ou com a falta delas também, mas tem tudo a ver com o chamado e a unção de Deus em minha vida, e da mesma forma na sua vida também. Amém? E hoje eu vivo bem certo do que o que eu faço, ministro, tem a ver com a graça de Deus em minha vida, com aquilo que Deus me chamou para fazer. Por isso eu tenho trabalhado no meu coração, eu tenho tido esse zelo de cercar o meu coração, de entender que aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu vier a ter e aonde eu chegar, tem tudo a ver com o chamado e a graça de Deus, aquilo que Ele me chamou para fazer. Até porque eu e você, o nosso primeiro chamado, e eu queria que você desse um amém agora, é de ser servos, amém, uns dos outros. Esse é o nosso primeiro chamado. Você não é chamado apóstolo, pastor, não. Antes de qualquer coisa, você é servo de Cristo. Diga amém, por favor. Servo uns dos outros. Você está aqui comigo? Por isso, amado, a importância de entender o lugar de atuação que Deus nos chamou para viver, que Deus nos chamou para trabalhar, encontrar o lugar. Sabe, por isso que Paulo, ele diz em suas cartas, ele não só para Timóteo, mas no livro de Efésios também, ele diz, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Paulo também, quando escreve aos Romanos no capítulo 12, ele dá algumas instruções que são poderosas para a nossa vida, e uma delas você sabe até de cor, que é Romanos 12. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Romanos 12:1, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos precisar fazer isso.
Por isso que esse conceito de humildade vai ter que estar evidenciado em nossas vidas, porque nós vamos ter que rever conceitos, nós vamos ter que rever a nossa vida dia após dia, porque eu e você nascemos para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Nós não nascemos para fazer a nossa vontade. Eu esperava um amém mais forte. Nós nascemos de novo para fazer a vontade de Deus, mas eu preciso saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Amém? Por isso, amado, que Paulo disse também em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 10, ele disse: mas pela graça de Deus, o apóstolo falou, sou o que sou, e a sua graça nele, ele diz, que me foi concedida não se tornou vã. Ele diz: antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe, amado, por que eu estou falando isso e esse é o meu cuidado e o meu zelo? Porque talvez quando você alcançar sucesso no ministério, ou aquilo que você está fazendo estiver dando resultado, você pode cair na condenação do diabo de achar que é você. Quando se lembra, eu já dei esse testemunho aqui algumas vezes, no início da igreja aqui, as coisas acontecendo, as pessoas chegando, e eu comecei a me empolgar com a igreja, eu comecei a me empolgar com o povo, me empolgar com tudo aquilo que estava acontecendo, pessoas abençoando a igreja, as pessoas muito animadas com aquilo que eu estava pregando, e eu falei: rapaz, eu acho que eu sou bom. Eu comecei a ficar inchado, igual um sapo, e eu comecei, sabe, eu falei: rapaz, não é que eu sou bom mesmo? Eu não me via assim, mas agora o diabo estava dizendo: rapaz, você é bom. Eu já disse aqui, o pastor João Roberto já me ensinou também sobre isso, ele pregando um dia numa conferência. Sabe, amado, a primeira etapa da vida do homem, da mulher de Deus, é a etapa onde exige de você esforço, né? Exige rendição, prostração, consagração, exige renúncia. E quando você entra para dentro disso, consequentemente vai haver galardão. Só que nessa primeira etapa, porque você buscou o Senhor, você buscou a palavra, você renunciou a você mesmo, você procurou compreender a vontade do Senhor, o diabo não pôde te parar na primeira etapa. Mas a segunda etapa é a perigosa, porque é a etapa dos elogios, dizendo: olha, você é muito bom. E o diabo, ele é craque em fazer isso, dizendo: rapaz, 12 anos, Roberto, que bênção. 12 anos, uma igreja boa em Guará, uma estrutura boa, as igrejas estão crescendo. O diabo pode dizer: rapaz, você realmente é um menino bom. E você, se você não tomar cuidado, você vai pensar que é verdade aquilo. E sabe, eu me lembro quando Gilson veio, esse profeta veio em Guará, e eu animado, empolgado com a multidão chegando, o louvor, aquela coisa linda. E eu me lembro que a gente tinha contratado um amigo do pastor Eliezer para trazer um som. Ele colocou um som aqui que, meu Pai eterno, a gente ficou muito animado com aquilo. E eu falei: Gilson, olha que bênção, cara, a igreja, e isso e aquilo. Ele falou assim, me chamou para fora da igreja: Zé, vem cá, eu preciso falar com você. Eu falei: fala, Gilson, fala. Ele falou assim: olha para mim. Eu falei: oi. Aí eu percebi que o negócio era mais sério. Ele falou assim: você precisa saber de algo, que o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com a visão que Deus deu a Bud Wright e ao seu pastor que te enviou para cá. E sabe, amado, eu nunca mais esqueci daquilo. Eu tenho trabalhado isso há anos da minha vida, de entender que aquilo que eu faço não tem muito pouco a ver comigo. O que tem a ver comigo é o desejo de cumprir a vontade de Deus, de ser fiel a essa visão. Isso é a minha parte. E eu não quero fazer da graça de Deus na minha vida vã. Eu quero trabalhar como Paulo trabalhou. E estou com desejo de trabalhar muito mais que todo mundo aqui. E quem me conhece sabe disso, que eu sou incansável para que a visão de Deus se estabeleça na igreja e naquilo que Deus confiou para que eu possa fazer. E eu estou claro que aquilo que Ele me confiou para fazer, eu não tenho uma habilidade natural, nem estudei para isso, mas eu nasci com um chamado. Lembra, você nasceu com um chamado de Deus para cumprir. E eu tenho colocado esse zelo, essa cerca na minha vida, para mim não achar que eu sou muito bom, para mim não cair na condição de Lúcifer. Você sabe qual é a síndrome de Lúcifer, não sabe? Quando se lembra? É o desconforto de estar embaixo, o desejo de ser igual e o desejo de estar acima. Essa é a síndrome de Lúcifer. Para Lúcifer não bastou ele estar no monte santo de Deus, ser o querubim da guarda, o querubim ungido. Ele
ele desejou ser igual a Deus e ele quis estar acima das estrelas. Ele falou assim: não, para mim não basta ser só o que você me ungiu. Não bastou ele se cobrir com todas as pedras preciosas. Não bastou ele ter a influência que Deus tinha dado a ele, aos anjos, ao ponto dessa influência negativa, ele corrompeu uma terça parte dos anjos, que hoje são os demônios. Então toma cuidado, amado, para a gente não fazer parte do time dos demônios. Amém? Por isso que Paulo disse para Timóteo: tenha cuidado, não te precipites. E eu tenho procurado, amado, trabalhar isso na minha vida, e essa é a tônica daquilo que eu quero conversar com você hoje. Agora, à medida que o tempo passa, eu tenho clareza em meu espírito que Deus me chamou para viver e trabalhar para Ele. E eu acredito que você tem isso também para você. E não quero ser encontrado em orgulho e soberba, porque creio que muitas coisas grandes vão acontecer. Sabe, se Deus não nos encontrar em orgulho e em soberba, Deus vai poder fazer muita coisa. Amém, amados? Você está aqui comigo? Não se assusta, porque eu vou ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu quero sempre ser encontrado com as vestes da humildade. Fala assim: vestes da humildade. Amém? Humildade é algo que você veste. Daqui a pouco eu vou ler com você 1 Pedro 5,5. Ele diz que nós devemos nos vestir com as vestes da humildade. É algo que você faz, não é algo que Deus faz por você, não é algo que alguém faz por você, é algo que você trabalha na sua vida. Amém? Então eu quero ser encontrado com as vestes da humildade em cada área da minha vida, família e ministério. Portanto, amado, para a minha vida e para a sua vida, a próxima etapa das nossas vidas será marcada de maior glória em todas as áreas. Por isso Deus está nos sinalizando para tomarmos cuidado com orgulho e com soberba. Repita assim comigo: orgulho e soberba. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já caí nisso, e não foi uma ou duas vezes não. Lembra, no início o Gilson me encontrou e eu estava igual um sapo, inchado, orgulhoso, achando que tinha a ver comigo. Então eu coloquei algumas coisas, eu escrevi. Eu fui até 2:30 da madrugada escrevendo, estudando, ouvindo algumas coisas, para que eu pudesse compartilhar. E o Senhor me lembrou de algumas coisas em que eu caí, e eu escrevi aqui. E eu já caí no erro de achar que aquilo que estava acontecendo na igreja em relação ao crescimento tinha a ver comigo, com a minha sabedoria, com o meu conhecimento. Resumindo, eu estava me achando o cara. Eu não sei se você, talvez você nunca caiu nisso, mas isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, e eu vou te dizer, o ônus disso é terrível. Também caí no erro de achar que não precisaria mais do meu pastor ou de minha liderança, e fui tentado muitas vezes a fazer do meu jeito, sem a liderança do amado Espírito Santo. Quantas vezes eu não consultei Deus, eu não consultei a liderança, e coisas deram erradas, me comportei errado. Por vezes errei na forma como falei, por vezes errei em não andar em amor com pessoas, achando que não precisaria delas. Eu errei. Andei em orgulho, andei em soberba, em prepotência, em altivez. Eu errei comigo mesmo, andando em presunção, achando que o meu corpo e a minha alma suportaria toda e qualquer pressão e desgaste físico sem ter nenhum prejuízo, até porque sou da fé. Errei comigo mesmo, ao ponto de entrar em um lugar que eu quase não saio. Estava em presunção, achando que poderia fazer todas as coisas. E eu errei também, amado, durante um tempo da minha vida, achando que eu iria mudar as pessoas. Sabia, durante um tempo eu achei que eu ia mudar as pessoas. E depois eu descobri, ao longo dos 12 anos, que eu não fui chamado para mudar as pessoas. Eu fui ungido e chamado por Deus para pregar e ensinar o que realmente traz mudança para as pessoas. E hoje eu não vivo mais com esse peso, com essa carga de querer mudar a vida das pessoas. Meu chamado é pregar a palavra de Deus, e quem ouvir e praticar vai desfrutar de mudança. Mas eu queria que as pessoas desfrutassem daquilo que eu estava vivendo. E Deus um dia falou: eu não te ungi para isso. A unção não está sobre você para isso. A unção está para pregar e ensinar. Se eles pegarem e praticarem, eles vão mudar. Porque eu carregava um peso, porque eu via pessoas sofrendo,
E elas me ouviam pregando, mas continuava sofrendo. Então praticamente eu queria não só orar por elas, mas eu queria cumprir a palavra por elas também. Quantos já não caíram nisso? Os pastores aqui, principalmente nós pastores, você quer que todo mundo fique bem. Você quer que todo mundo ore, você quer que todo mundo leia a Bíblia, você quer que todo mundo tenha uma vida de ações de graça. Por favor, me ajuda aqui. Quem pensa assim, não é verdade? E eu vivi nessa ânsia, nessa angústia de querer que todo mundo fique bem. Mas às vezes as pessoas fazem a escolha de não querer. As pessoas fazem a escolha de viver uma vida ruim, mesmo sabendo que aquilo que está escrito é verdade. E eu vivi mal durante tempo, eu fiquei mal de ver pessoas indo embora. Eu fiquei mal de pessoas falando ao meu respeito mal contra mim. Até um dia que Deus falou comigo: não se defenda. Pregue a minha palavra e não se defenda. E sabe, amado, tem pessoas que falam de mim até hoje e vão continuar. Isso não vai mudar, isso é a história da Bíblia. Porque quanto mais perto você vai chegando de Deus, mais você vai incomodar as trevas. Quanto mais próximo de Deus, a luz vai ofuscar mesmo essas coisas. E não é porque você é melhor do que as pessoas, é porque você está fazendo uma escolha de buscar ao Senhor acima de todas as coisas. E você passa a andar na contramão desse mundo. E como igreja nesse tempo nós devemos entender isso, que talvez Deus vai nos dar direções que parecem loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Seguir a Deus é seguir um lugar de segurança. Você está aqui comigo, irmãos? Então eu já caí no erro de encontrar defeito na minha liderança, e até mesmo no ministério Verbo da Vida, sabia? Eu caí nesse erro de encontrar defeitos no meu pastor Eliezer, na minha liderança, na minha supervisão. E Deus falou comigo: você vai encontrar sim, você vai ver. Não é defeito, são falhas. E ele falou assim: uma das maiores falhas é a que você está tendo, de procurar isso, porque só encontra quem procura. E quem que está aqui que não tem defeitos, que não tem falhas? Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de falhas. Vitor, obrigado, querido. Eu não estou falando de defeito, eu não estou falando de pecado, estou falando de falhas. Mas não é interessante que a gente é craque em encontrar isso nas pessoas? E nessa próxima etapa que nós vamos viver e entrar como igreja, como indivíduo, se tem uma coisa que nós vamos ter que lidar é com isso. As pessoas vão encontrar em nós falhas, porque na medida que nós crescemos, eles querem perfeição dia após dia. Já viu? As pessoas querem encontrar um líder perfeito. Sim ou não? Você quer encontrar um líder perfeito, e às vezes que se encaixe bem no seu perfil. Porque talvez o seu perfil, eu não gosto que fala muito alto, eu não gosto que me corrija, eu gosto de um líder mais calmo. A gente fica procurando esse tipo de líder. Deixa eu te dizer, você não vai encontrar, a não ser em Jesus. Mas mesmo em Jesus, você vai encontrar Ele corrigindo, exortando, virando mesa. Então você tem o líder que você merece. E como diz o meu profeta querido, você tem, e o pastor tem as ovelhas que merece também. Não é assim? Nós vamos escrever um livro a respeito disso. Colocar lá, eu e o Alex, vamos prefaciar esse livro. Aleluia. Então, amado, nós temos que tomar cuidado para cair nesse erro de não encontrar defeito na nossa liderança e até mesmo no ministério. Comecei a pensar de mim além do que convém. Eu comecei a pensar de mim agora além do que convém. Já pensou de você além do que convém? Paulo, ele nos ensinou a respeito disso. Você não deve pensar de você além do que convém. Você deve entender o que Deus te chamou para fazer e pensar de acordo, né, e falar de acordo com os oráculos de Deus. Amém? Paulo, ele disse, não precisa abrir em Romanos 12, 3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, ele falando do chamado dele, ele é com base nisso que eu digo a cada um de vocês, dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Mas nós temos aquela ideia de ficar nos medindo pelos outros. Já viu isso ou não?
Quando você está insatisfeito com você, geralmente a sua insatisfação é porque você encontrou em alguém algo que você deseja e que às vezes nem é o que Deus quer para a tua vida. Você tem que estar satisfeito com aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Você nunca vai ser Zé Roberto e nem tenta me imitar. Você vai ter problema com isso. Porque eu sou um problema para as trevas. E Deus só trabalha com aquilo que é original. Ele não trabalha com pirataria. Amado, Zé Roberto já é um problema. Imagina pirateado. Pirateado não tem quem aguente. Só a Sandra. Acho que nem ela. E olhe lá. Imagina Zé Roberto pirateado. Amém, irmãos? Amém? Então você precisa entender isso. E sabe, eu queria conversar com você a respeito de um versículo que eu ouvi ontem, que eu já falei há um tempo atrás aqui. Quantos lembra que João Batista, ele foi levantado pelo Senhor, ele nasceu dentro da mesma esfera, né, de plenitude dos tempos, de que Jesus, e ele veio antes um pouquinho, para ser o precursor de Jesus Cristo. Quantos lembram disso? Ele veio preparar o caminho para o Senhor. Ele entendeu o caminho que o Senhor tinha para a vida dele, né? Ele foi chamado para o deserto. Ele veio com uma mensagem, né? Pregando o arrependimento e anunciando que era chegado o reino de Deus. Quantos lembram? Ele chegou a dizer que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus. Quantos lembram disso? Sabe, com um ministério perfeito, com um ministério poderoso, dando na cara de todo mundo naquele tempo. Quantos lembram disso? Sentando o bambu em todo mundo naquele tempo, querendo defender a visão e preparando o caminho para Jesus. Quantos se lembra disso? Então João Batista é esse tipo de profeta que Jesus disse que não houve como ele. Quantos se lembra disso? Mas João Batista, em um dado momento da sua vida, já grande, imagino que no ministério, ele teve um problema, e eu queria ler com você isso, porque eu achei sério demais. Então João Batista, ele se torna, né, o precursor de Jesus, e ele vem anunciando de uma forma veementemente sobre o arrependimento e que o reino de Deus é chegado. Só que ele vai preso. Quando se lembra que ele vai preso no final lá da sua vida lá? E aí ele agora questiona, sabe quem? Fala assim: Jesus. Como é que pode? Não é sério isso? João Batista agora preso. Eu acho que ele caiu na condenação do diabo. Porque ele chamou os discípulos dele, aleluia, fala assim, dele, e mandou perguntar para Jesus um negócio. Você se lembra desse texto? Mas vamos dar uma olhada, porque é sobre esse texto que eu quero desenvolver algumas coisas com você nessa manhã. Abra comigo Mateus capítulo 11. Aleluia. Bichão, você perdeu. Aleluia. Mateus, vou abrir junto aqui com você, Mateus 11 e o verso 2. Olha só, quando João ouviu, aonde? Fala assim comigo, no cárcere. Ele diz, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar a quem é Jesus. Ele estava já em dúvida agora, já não estava mais crendo do mesmo jeito não. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Imagina que desaforo, irmão. Olha para cá um pouquinho, gente. Você não acha sério isso? João Batista é aquele que preparou o caminho, que fez tudo, que viveu esse tempo glorioso com o Senhor. Agora ele está preso. Eu não sei se foi a cadeia que trouxe aquela pressão sobre a vida dele, mas ele manda os discípulos, vem cá por favor, os discípulos, os meus discípulos. Rapaz, manda perguntar para aquele judeu lá, para Jesus, pergunta se é ele mesmo que vai vir. Presta atenção no texto. Ou nós devemos esperar outro? Verso 4, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Fala assim, ouvindo e vendo. Ele diz assim, olha, diga para ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado. Agora olha para cá, por favor.
Jesus mandou avisar para ele, falar assim, ó, que o papel dele foi bem cumprido. Agora não é mais a etapa dele. Agora ele não é o primeiro, ele é o segundo. Alô? Você está aqui comigo, irmãos? E Jesus ainda manda outro recado para ele. Ele falou assim, diga para ele que bem-aventurado, ou feliz, ou próspero, é o quê? É aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João agora estava arrumando motivo de tropeço em Jesus. Alô, você está aqui comigo? Quanto você acha isso sério? Se aconteceu com João, mas você acha que não pode acontecer com nós? De repente você está achando motivo de tropeço no seu pastor. Por isso que para a próxima etapa da igreja nós vamos ter que ter cuidado com isso. Você pode arrumar motivo de tropeço no seu líder, no seu pai, na sua mãe. Mas eu estou falando de Jesus, irmão. Se fosse eu, né? Rapaz, eu tenho tanta coisa para melhorar. Não é verdade? Mas em Jesus, cara, quantos creem que Jesus é o Filho de Deus? Que não pecou, que entregou a vida por mim e por você. E João, depois de tudo que ele fez, agora tem que ser corrigido. E Jesus não deu muita trela não. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, João mandou a gente vir te perguntar, é você mesmo que era para vir ou não? Vocês não estão vendo e ouvindo o que está acontecendo? Manda dizer para ele que os cegos vêm, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres eu não estou dando dinheiro, eu estou anunciando o evangelho. Amém? Você está aqui comigo? Amém, irmãos? Quantos acham isso sério? E ele diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista, mesmo sabendo quem era Jesus, encontrou nele motivo de tropeço. Amado, Jesus não errou em momento algum com João Batista. Você está aqui comigo? Você pode repetir isso comigo? Fala assim, Jesus não errou em momento algum com João Batista. Amém? Agora, se é possível alguém achar em Jesus motivo de tropeço, é possível alguém achar em mim também motivo de tropeço, mesmo sem eu errar. Graças a Deus por um amém. Então, amado, é possível, mas Jesus disse que é bem-aventurado quem não achar. E esse verbo achar me dá a ideia de procurar. Sabe por que estão achando? Porque estão procurando. O diabo vai ser craque em te mostrar coisas que você nem nunca viu, nunca imaginou, porque você amava tanto aquela pessoa, agora está procurando defeito. Fala assim, motivo de tropeço. Mas não é tropeço para Jesus. Pastor, não é festa? É festa, irmão. Imagina você tropeçar na festa, lascar a cara no degrau aqui. Essa palavra motivo de tropeço no Strong, no original é escandalizo. E tem 4 significados. Primeiro, seduzido pelo pecado ou ao pecado. Ser levado a desconfiar de alguém em quem deveria se confiar e obedecer. Terceiro ponto, aquilo que provoca, fala assim comigo, abandono. Quando você começa a procurar defeito na sua liderança, uma das definições para motivo de tropeço, aquilo que você procura para abandonar a sua liderança. Diga assim, uau!
Parece que eu fui ungido para pregar essas coisas, né? Mas não é não, gente. Está escrito na Bíblia. Amém? Eu sou o que sou pela graça de Deus. Agora, o quarto ponto para mim é o mais sério aqui, que é um dos significados. Está ofendido ao ponto de ver no outro o que eu discordo e me impede de reconhecer a sua autoridade. E no caso aqui era Jesus. E Jesus falou, manda avisar para João, depois que ele falou assim, olha, o que ele fez está tudo certo, mas manda avisar para ele um negócio, que bem-aventurado é aqueles que não encontrar em mim motivo de tropeço. E no caso de João, foi o que aconteceu. Então são 12 anos, amado. E eu quero cercar a minha vida, quero cercar a liderança desse princípio que nós devemos carregar para a nossa vida. Porque às vezes você está falando da sua liderança, você é tão bom, você é tão perfeito, que está aí quase igual a Lúcifer. Porque eu não penso dessa forma, eu não faria desse jeito. Se você é tão bom, não pensa dessa forma e faria de outro jeito melhor, por que Deus não pode contar com você? Por que está ainda onde está? Não é verdade? Por isso que esse conceito de humildade precisa ser evidenciado. E Paulo diz para Timóteo, toma cuidado, para não cair no quê? Na condenação do diabo. Você poderia dar um glória a Deus aí? Sabe, pessoas estão sendo salvas aqui hoje. Destinos estão sendo afetados que o diabo estava tentando roubar. Alinhamento, vamos começar alinhado, irmãos. Vamos resolver a nossa vida. Amém? Você está aqui comigo? Então Jesus disse que era possível alguém encontrar nele algo que o levaria a pecar e a desconfiar. Que levaria a pessoa, não a Jesus, porque Jesus não fez nada. Amém? Então é possível que alguém que está seduzido pelo pecado abandone a sua autoridade, que não está em pecado. Essa é uma das definições para motivo de tropeço. Alguém que te abandona porque procurou, e o diabo gosta disso, defeito na autoridade. E defeito, eu vou repetir, você vai encontrar. Não só em mim, porque eu e você, nós estamos sendo trabalhados, estamos num processo de santificação. Quanto você lembra disso? Estamos num processo de crescimento e amadurecimento. Quanto você lembra disso? E na medida que nós vamos crescendo e nos alimentando, nós vamos reparando coisas na nossa vida. Tem coisas que você fazia lá atrás que você não faz mais. Agora as pessoas querem encontrar uma liderança perfeita, uma liderança que não tenha falhas. É impossível. Agora o que você não pode encontrar é uma liderança em pecado. Aí eu concordo. Uma liderança que está em pecado precisa ser questionada e não por você. Pessoas que estão sobre ela vai tratar isso. Amém? Deus vai tratar sobre isso. Com liderança quem trata é Deus, não é você. Amém? Agora, se você é um líder e não tem uma liderança sobre a sua vida, você está perdido. Então, quem não gosta de ser liderado, é o mesmo conceito do princípio de Lúcifer. Então, Jesus deixa bem claro que nós vamos ser bem-aventurado, próspero, feliz, se não acharmos motivo de tropeço na minha liderança, ou naqueles que Deus colocaram sobre a minha vida. Amém? E eu te pergunto, quem é o seu líder? Quem é a sua liderança? E aqueles que querem andar sozinhos no ministério? Não tem como dar certo. Deus é quem te planta no lugar. Deus é quem levanta um homem de Deus sobre a tua vida. Você precisa dar resposta, você precisa prestar contas. Amém? A Bíblia diz isso. Paulo levantou muitos homens e líderes. Amém? Por isso, nessa nova estação que entramos, devemos ser cuidadosos. Amém, amado? Devemos ter cuidado. Porque senão vamos achar
até o que não existe, e ainda podemos até inventar coisas também que não existem na vida de outras pessoas. Você já viu quando você está bem, o teu pastor é uma bênção, a tua liderança é uma bênção, ele prega bem, ele é ungido, você ora por ele, mas quando você está mal, você cai na condenação do diabo, ou esse tipo de sentimento agora se levanta, que é um motivo de tropeço, teu pastor que era uma grande bênção, agora já não é mais uma grande bênção. Você começa a procurar nele agora alguma falha. Ah não, mas o pastor ele come demais. Olha o carro que ele anda. Você começa a procurar. Eu não sei para que algumas coisas. Por que tem que ser ele que tem que pregar? Né? As pessoas falam assim, por que eu não posso pregar? Porque Deus não dá púlpito para o diabo. Amém? Aqui não está escrito Igreja Evangélica de Satã. Amém? E como eu disse, o verbo achar nos dá a ideia de procura. Toma cuidado, irmão, quando você está... Seu pastor passa você. Seu líder do departamento. Ou em casa, né? A mulher com o marido. Ou o marido com a mulher. Ou os filhos com o pai. Sabe que tem pais que estão perdendo o filho para o mundo. Porque o filho se acha melhor do que o pai. Acha que ele pode decidir a vida, que ele pode fazer o que ele quer, que não tem que respeitar ninguém. Agora o pai e a mãe é um motivo de tropeço. Tem muitos que estão se perdendo nisso. Ah, meu pai é muito velho, meu pai é da geração passada. Meu pai é quadrado. Quadrado é sua cara. Tomar uma lapada bem boa no bebedor de lavagem, você vai ver. Amém, não, eu vou me controlar. Eu estava indo tão bem. Amém, irmão, você está aqui comigo? Então, amado, o verbo achar nos dá a ideia de procura. E o que estamos procurando, em que está... Eu quero te fazer a pergunta aqui. O que você está procurando naquele que está acima de você? O que você está procurando? O que nós estamos procurando? Não é como eu disse, quem não tem falhas e defeitos. Amém? Agora, por isso precisamos, amado, nos vestir com as vestes da humildade. Você entende agora a importância dessas vestes? Amém? Eu gosto do que a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, o verso 12. Você pode abrir lá comigo. Fala de virtudes que devem ser cultivadas, né? Que devem ser vivenciadas, vividas, né? Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Amém? Amado, eu quero todo mundo me ouvindo aqui, viu? Se eu pegar alguém à toa aí, por favor, viu? Aí na mídia também. Não quero ninguém conversando aí não. A Bíblia diz assim em Colossenses 3,12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quem é que faz isso? Sou eu. Revesti-vos, pois, como eleitos de quem? De Deus, não é isso? E a Bíblia diz: santos e amados de ternos afetos, de misericórdia, de bondade. Repita assim comigo: de humildade. Aí depois de mansidão, de longanimidade. E no verso 13 diz: suportai-vos uns aos outros, depois perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, fala assim comigo, da perfeição. Então, amado, eu queria destacar aqui o verso 13 aí, na versão a mensagem. E nós vamos entrar aqui, eu ouvi o Perilo falando sobre isso e eu gostei. E ele diz assim, nessa versão a mensagem do verso 13: sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa, perdoem tão rápida e completamente
quanto o Senhor os perdoou. Mas eu queria destacar aqui, o verso 13 na versão A Mensagem: sejam moderados, agora olha para cá, satisfeitos com o segundo lugar. De estar embaixo, que é um lugar de segurança, de proteção. Mas tem gente que é insatisfeito de estar embaixo. Não, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o presidente. Eu gostei do exemplo que ele deu. Ele assistiu um programa, que era aquele programa de empresários que era do Justo. Como era o nome? O Aprendiz. E ele disse que nesse aprendiz, no final lá, da final, tinham 2 lá. E ele falou assim, ele tinha que escolher quem seria, né? O cara que ia estar do lado dele. E ele escolheu a pessoa que disse: eu quero teu lugar. Eu falei: não, eu não quero essa pessoa do meu lado. O mundo pensa muito diferente de nós. A Bíblia diz que nós devemos estar satisfeitos com o segundo lugar. O mundo ensina outra coisa: eu quero o lugar dele. Eu poderia falar sobre Davi, cuidando das coisas do pai dele. Eu poderia falar como Saul começou bem. Mas eu quero falar sobre Josué, que tinha um título. Sabe qual era o título? Servidor de Moisés. Ele amava isso. Vai estudar a vida de Josué. Fui dar uma volta na vida dele de madrugada. Meu Pai eterno, quanto ensinamento. Família dele servindo ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, se vocês vão ficar nessa cachorrada aí. Eu e minha casa já tomamos a decisão. Vamos servir ao Senhor. Amém, irmãos? Então sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar. A Bíblia diz, amém? E em Colossenses 3,13, rápidos em perdoar uma ofensa. Isso vai acontecer. Fala assim: rápido em perdoar. Então, mas deixa de ser carnal. Alguém errou com você, perdoa logo. Porque enquanto você não perdoa, você está andando abraçado com o diabo. Amém? A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não vai dormir com problema. Não vai dormir abraçado com o diabo. Amém, irmãos? Perdoe tão rápida, completamente, quanto o Senhor vos perdoou. Lembra, você se arrependeu, o Senhor está perdoado. Agora você não, ficar remoendo, né? Não, ele vai ver. Aí alguém falou: meu irmão, perdoa. Não, eu sei que eu tenho que perdoar, mas cara, não é assim. Olha o que ele fez. Olha o que ela fez. Mas o que Jesus, quando você fez aquela cachorrada, que você se ajoelhou e começou a chorar, ele te perdoou na hora. Então sejam rápidos também em perdoar. Para essa nova etapa nós não podemos perder tempo com isso não. O irmão falou mal de você, meu irmão, vem cá, onde eu errei com você, me perdoa. A Bíblia diz: se você sabe que alguém tem algo contra você, não espera ele vir, não, ele errou, ele que venha. Deixa de ser orgulhoso. A gente fica esperando, não, ele vai ter que vir aqui, vai. Inspiração das trevas. Porque eu preciso me satisfazer, eu preciso falar algumas coisas. Eu preciso desabafar. Eu preciso soltar esses demônios que estão quase me comendo aqui dentro. Já viu? As pessoas não se contentam em perdoar, não. Ela tem que dar uma justificativa. Amém? Eu te perdoo, mas... Amém? Vai, não faz mais não, viu? O próprio Lúcifer. Ou a Luciféia, né? Então nós precisamos desenvolver o quê? A nossa condição de servo. Fala assim: condição de servo. Amém, irmãos? No mundo só o primeiro tem um lugar de importância. No mundo o segundo lugar não tem valor. Já viu o campeonato de futebol?
cara joga o campeonato todinho. Aí ele perde a final, ele é o segundo lugar, mas para ele não vale. Lasquei todinho esse ano, segundo lugar. O mundo ensina isso, mas Deus manda você valorizar. E você tem que aprender isso, sabe por quê? É que a gente esquece de algumas coisas. Eu sou o pastor aqui, né? Mas eu sou um pastor auxiliar por resto da minha vida. Porque o verdadeiro pastor é Jesus. Então vamos se conformar logo com esses negócios. Botar o diabo no lugar desse seu cachorro miserável. Eu nunca vou ser o primeiro. Já fique certo logo. Amém? Você sempre vai ter o seu pai sempre vai ter o pai dele. Assume logo! Amém? Resolve a vida. Fica aí enroscado nessa cerca de arame farpado, só se debatendo, se machucando. Quando volta cheio de cicatriz. Pastor, ora por mim. Oro. Você viu andando por a terra e passeando por ela? Né? Está todo machucado desse jeito. Anda com quem? Aleluia. Então, no reino de Deus, amado, nós somos ensinados a dar o primeiro lugar para outro. Quando se lembra disso? No reino de Deus, nós estamos dizendo: não, recebe o primeiro lugar. Amém? Sejam satisfeitos em ser o que? O suporte. Suportai-vos uns aos outros. Você deve estar satisfeito em ser aquela pessoa que vai fazer o seu irmão crescer no que ele foi chamado. Enquanto você suporta alguém, Deus te levanta. Você é levantado com um bom testemunho. Amém? As pessoas vão falar ao teu respeito: rapaz, não tem o que faço para aquele homem, que ele fica brabo. Homem maravilhoso, sempre pronto a ajudar. Amém, irmãos? Por isso que humildade tem que ser evidenciada na minha vida e na sua vida. Porque Deus vai nos chamar para trabalhar para alguém. Você está certo disso já? Deus vai te chamar para trabalhar para alguém. Primeiro para Ele. Só como Ele não está aqui, Ele vai enviar alguém, vai levantar alguém. Amém? E essa pessoa não é para te parar. Ela não é o teu freio, ele é o teu acelerador. Se ela está bem, quanto mais longe ela vai, você vai também. Só que fica tranquilo, um dia ele vai partir, como Elias partiu. Aí você vai assumir o seu posto, mas enquanto ele não está lá, não deseja a morte dele. Morra, 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 morra. Hoje em dia os pais começam a envelhecer um pouquinho. Parece uns fios brancos. Eita, aleluia. Deixa eu ver o que tem de herança. Já começa a pensar na herança. Você deveria falar: não, ele tem que viver mais, ele tem que viver mais. Amém? Então, Josué teve um ministério de sucesso, sabe por quê? Ele era o segundo. Ele se declarou servidor de Moisés. Talvez se ele tivesse um Instagram hoje, talvez seria lá, servidor de Moisés. Porque ele deixou isso bem claro nas Escrituras. Amém, irmãos? Josué era o servidor de Moisés. Eu gosto do que a Bíblia diz em Josué capítulo 1, verso 1. Põe aí para mim, por favor. Josué capítulo 1. O aniversário da igreja, uma mensagem dessa é maravilhoso, né, gente? Amém? Coisa boa, né? Prazer, você está bem-vindo ao Verbo da Vida Guaratinguetá. Essa é uma das nossas marcas, das nossas características, tratar o caráter. Amém? E isso eu não vou mudar, pode ficar tranquilo. Daqui 20 anos vou estar pregando as mesmas coisas se Jesus não voltar, irmãos. Dançando, correndo, pulando. E talvez querendo alugar, comprar aquele prédio ali do lado. Se Jesus tiver voltado, eu vou comprar aquilo ali. Aleluia. Quantos creem nisso? Eu creio. Aleluia. A Bíblia diz assim que Deus fala a Josué e o anima. Eu gostei disso. E o anima, o contexto aqui, Deus está animando Josué. Sabe por que Deus está animando Josué? Porque ele estava triste
com a morte do seu líder. Tinha alguns que falaram assim: rapaz, que benção, morreu esse miserável, agora eu vou pregar as minhas mensagens, aleluia. Não, Deus anima. Josué estava mal, seu líder, seu pai espiritual tinha partido. E Deus agora o que faz? No verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor também, que este falou a Josué, filho de Num. Ele era filho de Num, mas era servidor de quem? Então não estranhe quando seu filho quiser servir o seu pastor. Pai, por que você faz isso pelo pastor e não faz isso por mim? Não, pai, eu te amo, mas é porque o pastor, eu não sei, eu gosto de estar com ele. Então não encontra motivo de tropeço no teu filho não, viu? Amém? Então ele diz: Moisés, servo do Senhor, Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Deus falando. Agora dispõe-te. Ele não estava nem querendo, ele falou assim: sem Moisés não tem graça. E Deus falou o que para ele? Dispõe-te, rapaz. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a quem? A Moisés. O que eu vou fazer com você é porque eu prometi a Moisés, mas porque você foi servidor dele, você vai ter um ministério de sucesso. Está vendo todo esse povo aí, Josué? Eles vão te ouvir como ouvia Moisés. E depois a Bíblia diz: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol, será o vosso limite. Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Sabe o que ele está dizendo? Vai ter alívio, vai ter pressão, mas vai ter alívio também. Ele diz assim: fica tranquilo, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus está falando para ele coisas poderosas, porque ele não tinha dificuldade de ser o segundo. Amém? Você está aqui comigo? Josué se vestiu com as vestes da humildade e foi o suporte que Moisés precisava. Por isso, agora eu quero que você abra agora, estou quase encerrando, já queria... Não, eu vou esperar um pouquinho, porque tem uns textos aqui que é umas fisgadas grandes. 1 Pedro 5,5, a Bíblia diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, e eu quero colocar aqui, maduros. Outros sim, ele diz de que forma? No trato, fala assim comigo, no trato, de uns com os outros. E depois ele diz: cingi-vos ou vestivos de toda a humildade. Por que eu tenho que me vestir com as vestes da humildade? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede o quê? A sua graça. E depois ele diz: humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno faça o que ele fez com Josué. Então assim, tempo oportuno. Que tempo é esse? O tempo de Deus. Amém? A plenitude dos tempos para a tua vida. Então esse princípio deve estar evidenciado em cada área das nossas vidas. Pedro nos encoraja a se vestir, a cada um de nós se vestir com as roupas da humildade. Sabe, amado, eu já preguei sobre isso aqui, você sabe disso. Sabe, se eu não me vestir com as vestes da humildade, se eu não tratar as pessoas da forma que Deus quer que eu trate, suportando, sendo um suporte para que elas possam crescer mesmo elas errando, não encontrando não só nelas, mas na minha liderança motivo de tropeço, a Bíblia diz: se eu não trabalhar isso na minha vida, de me vestir com as vestes da humildade, eu vou ter Deus me resistindo. Por que isso é importante? E por que isso é sério? Você já tem pessoas te resistindo, você tem o diabo te resistindo, demônios te resistindo, teu corpo te resistindo. Você quer Deus no time deles também? Porque é o que vai acontecer. Porque ele resiste aos soberbos, ou aos orgulhosos, aos prepotentes, os de olhos altivos, que se acham melhor do que os outros. Já viu, tem pessoas que se acham melhor do que os outros. Quando a Bíblia diz que você deveria, ser aquele suporte. Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz: antes ele dá maior graça.
pelo que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no verso 7 ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não suporta alguém que anda em humildade. Ele foge desse tipo de pessoa. Amém? Por isso, amado, que é importante a gente entender esses princípios e nos vestir com as vestes da humildade. Salmos 19, verso 13, a Bíblia diz: também da soberba, fala assim comigo, também. Vem de outras coisas, mas Deus faz forte essa declaração e deixa claro para mim e para você, que também da soberba, guarda o teu servo. Era a oração do salmista. Também da soberba, guarda o seu servo, me guarda das outras coisas, mas também me guarda do que? Da soberba, né, o teu servo, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quer ficar livre de grande transgressão? O que a Bíblia diz, amado? Se guarda da soberba, não seja pegado por ela. Amém? Provérbios capítulo 8, verso 13, a Bíblia diz: o temor do Senhor consiste em quê? Em aborrecer o mal, o que também? A soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Ele diz, o Senhor: eu os aborreço. Eu vou resistir a essas pessoas. O que é isso? Alguém que está orgulhoso, alguém que está em altivez. Você vai orar e Deus não quer mais te ouvir. Deus está resistindo a esse tipo de pessoa. Agora, Provérbios capítulo 11, verso 2, não precisa abrir, eu vou citar para você. A Bíblia diz: e vindo a soberba. Fala assim comigo: e vindo. Sabe o que significa? Ela vai vir bater na sua porta. E vindo a soberba, sobrevém o quê? A desonra, ou em uma outra tradução, a vergonha. Mas com os humildes está o quê? A sabedoria. Amém, amado? Desonra está ligado à vergonha. Então, eu resumo isso, porque eu já vivi isso na minha vida. Tudo que causou vergonha ou desonra na minha vida, foi porque Deus me encontrou sem as roupas da humildade, ou andando em soberba. Tudo que causou vergonha. Quem já viveu vergonha, que já passou por situações difíceis aqui? Tudo que causou vergonha e desonra na minha vida e na sua vida, foi porque Deus não nos encontrou com as vestes da humildade. Deus nos encontrou, sabe como? Sabe de que forma? Soberbos. Encontrando motivo de tropeço, talvez na liderança ou em pessoas. Amém, irmãos? Então, soberbo está ligado à altivez. E o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele diz no capítulo 2 e no verso 11: os olhos altivos dos homens serão abatidos. E a Bíblia diz: e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Amado, é horrível você conversar com alguém arrogante, com alguém que se exalta. Você vai conversar com alguém: e aí, meu irmão? E aí alguém fala de um assunto e fala assim: não, eu conheço. Fala sobre outro, eu também sei. Fala sobre outro, eu sou expert nisso. Eu tenho nojo desse tipo de pessoa. Sabe tudo. Conhece tudo. Que adianta saber tudo e Deus te resistir? Porque conhecimento não pode te inchar. Tem que te colocar para a condição de servo. Amém? Você está aqui comigo? Isaías 2,17 diz que a arrogância do homem será abatida. Está escrito: será abatida, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Provérbios 13:10, a Bíblia diz: da soberba só resulta o que? Contenda. Já viu alguém contencioso? É alguém que é soberbo. Mas com os que se aconselham acham a sabedoria. Provérbios 16:18, a Bíblia diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Você pode ter certeza, amado, que aonde você caiu é porque teve soberba, teve altivez. Sabe, eu já passei por algumas coisas, eu não quero passar de novo. Eu prometi algo para o meu pastor, eu falei: pastor, eu não prometo que não vou errar, mas eu prometo uma coisa: eu não vou errar nas mesmas coisas. Eu tenho pegado isso para a minha vida, amém? Então nós devemos ter esse cuidado, amém, amado?
Provérbios capítulo 15, o verso 33, eu comecei falando com você no início desse culto. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Por isso, amado, que existem coisas que eu não preciso crer, basta andar em humildade e virão sobre a nossa vida. E fica claro nesses textos que eu li com vocês, 4 bênçãos que vão vir sobre a minha vida, só porque eu decidi me vestir com as vestes da humildade. Maior graça, que é a capacitação divina, lá no livro de Tiago. A Bíblia diz que Ele vai nos exaltar em momento oportuno, e é levantar de situações, de problemas, de tormento, de falta de esperança. A Bíblia diz que Ele vai cuidar de você, e porque você anda em humildade, o diabo fugirá de vós. Você não precisa nem crer, vai acontecer. Só porque você decide andar em humildade, em ser suporte, em cuidar da sua vida, né? E ser aquela pessoa que vai ajudar pessoas. Amém? Então tudo isso porque Deus te encontra com a roupa da humildade. E eu queria colocar aqui, eu queria chamar o pessoal da música já para cá. Sabe, Provérbios capítulo 22 fala de algo que eu amo demais. Provérbios 22, quem achou, diga amém. Olha o que a Bíblia diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? Riquezas, honra. Esse é o presente, esse é o galardão, essa é a recompensa de quem se veste com as vestes da humildade. Quem não tem problema de ser o segundo. Quem entende a condição de ser servo. E o nosso maior exemplo é Jesus. Amém? A Bíblia diz que quem entende isso e se veste nisso e trabalha nisso, a Bíblia diz que há um galardão, há uma recompensa da parte de Deus. Fala assim comigo: riquezas, honra e vida. Agora, quantos sabem que é o contrário também é verdadeiro? Quem decide e faz a escolha de encontrar motivo de tropeço, a Bíblia diz que essas pessoas vão entrar em o quê? Pobreza, vergonha ou desonra e morte. E Jesus, ele nos ensina esse princípio em um texto muito conhecido, eu já ensinei aqui sobre isso. Em Mateus 18, eu queria que vocês abrissem lá comigo, verso 1, já estou encerrando. Aleluia. Quantos estão sendo abençoados? Amém. Quantos vão acolher essa palavra? Amém. Isso vai nos fazer crescer. Amém. Isso vai evitar muitos problemas para a nossa vida. Amém. Isso vai promover paz. Vai promover de pessoas querer ficar perto de você. Porque é maravilhoso você poder encontrar alguém que você encontra suporte quando você precisa. Ou alguém que não vai te condenar no tempo que você está debaixo de aflição. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Vitor. Jesus, quando ele vai ensinar sobre isso, eu amo esse texto. Quando ele vai, porque os discípulos estavam tendo um problema lá, eles estavam preocupados, né? Quem seria o maior no reino de Deus? Lembra, essa mesma coisa aconteceu com os discípulos também. Já estavam preocupados também. Rapaz, na partida dele, quem vai ser o maior? Lembra aquela mãe também? Ela só pensou nos filhos dela. Senhor, quando tu chegares lá, prepara um lugar para meus 2 filhos. Um lá, um aqui. Vai ser bênção demais. Amém? É. E os discípulos agora, meu Deus, quem é o maior? Sabe, olhando essas coisas. Rapaz, fulaninho, o pastor gosta muito dele pregando. Rapaz, será que vai ser aquele irmão? Rapaz, não tem que se preocupar com isso. Que agonia é essa? Você só precisa saber que a fonte é o Senhor. Amém? Mateus 18, verso 1, falando sobre o maior no reino dos céus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Senhor, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, eu imagino os discípulos, né? Pedro, falou: rapaz, com certeza ele vai apontar para mim. João, o apóstolo, amor, quem é você, rapaz? Sou eu que reclino a cabeça no peito dele. Imagina. E os discípulos, alguns já estavam tão mal, falaram assim: deve ser um deles mesmo, porque eu mesmo. Teve alguns lá que ele falou assim: para mim, essa chance é zero. Já viu, tem alguns irmãos que é assim, né?
Rapaz, estou aqui 10 anos, o pastor nunca me botou para pregar. Só estou aqui para bater carteirinha. Tonto. Não é assim que Deus pensa. Ele escolheu 12. Você faz parte dos 12. Você nasceu com um chamado. Ele te deu um chamado. Por que você está se desqualificando? Mas mesmo nos 12 ele estava querendo saber, não, quem é o maior? Só que eles deveriam, se eles soubessem mesmo, Pedro falou assim, rapaz, se você soubesse que você vai ser crucificado de cabeça para baixo, você não estaria preocupado em ser o primeiro, não. Não é verdade? O outro, o fio da espada. Rapaz, eu tanto faz. Eu vou servir de qualquer jeito. E cada um tem um chamado, cada um tem uma carreira proposta. Amém? Então, eles perguntaram, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus chamando quem? Não foi nem Pedro, nem João, nenhum deles. Chamou quem? Uma criança. Chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, eram os discípulos, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, a Bíblia diz, e Jesus falando, esse é o maior no reino dos céus. Jesus, quando ele vai ensinar sobre humildade para os discípulos, ele chama uma criança. E o que me espanta, né? Geralmente criança que está com a mãe não quer vir, não. Somente no meio do culto que está cheio de gente. Na verdade, geralmente tem dificuldade com isso. Ele chama aquela criança, ele coloca no meio deles, assim, quem não se humilhar como essa criança. Sabe, eu gostei do que eu ouvi de Doug Jones ensinando sobre isso. Eu nunca tinha entendido e ele abriu os meus olhos para isso. Porque eu sempre me perguntei que humilhação que essa criança teve. E Jesus, quando ele diz se humilhar, é se deixar levar pelo chamado, pelo convite de Deus, para cumprir a vontade dEle. Quem não se humilhar, quem não abrir mão de si mesmo, para cumprir a minha vontade, ou ser suporte para os outros, não entrará no reino dos céus. Então não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, a respeito do chamado dEle. O que falta muitas vezes para o nosso amadurecimento e crescimento, é se vestir com as vestes da humildade. Amém? Você está aqui comigo? Oh, aleluia. Por isso, amado, eu gosto do que a Bíblia diz em Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus, e no nosso caso aqui, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. A Bíblia diz que Deus não o desprezará. Amém? Josué desfrutou do cuidado de Deus e do amor do povo, sabe por quê? Porque ele servia Moisés. Eu gostei da frase que o Perilo colocou do Guto, né, na biografia do pastor Bud. Guto, dentro do seu cuidado, ele servia o pastor Bud, cuidava do pastor Bud para que ele pudesse estudar e pregar a palavra no púlpito. E ele escreve que o trabalho do pastor Bud era cuidar da igreja, e o trabalho de Guto era cuidar do pastor Bud, para que ele ficasse bem e para que ele não tivesse nenhum problema. E eles dizem, né, e eles falaram isso nessa conferência, que o maior exemplo de segundo que ele conhece, Perilo falou, chama-se Guto. E eu gostei disso. Então Josué desfrutou do cuidado de Deus e do amor do povo, porque servia Moisés. Não precisa abrir, mas eu vou citar para você, em Josué capítulo 3, o verso 7, a Bíblia diz, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o povo de Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Ele era o segundo, não tinha problema, se vestiu com as vestes da humildade. E o que Deus faz? Assim, hoje todo mundo vai ficar sabendo que a sua condição serviu a Moisés, te colocou num lugar de honra. E ele diz assim, assim como eu fui com o teu líder, aquilo que eu fiz na vida dele, aquilo que eu falei para ele, assim vai ser com você também. Amém, irmãos? É importante entender isso. No capítulo 4 de Josué, verso 14, naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. Josué, ele não tinha essa pretensão, mas porque não tem, Deus faz.
Mas por que acontece isso? Por causa das vestes da humildade. Naquele dia o Senhor engrandeceu. Quem fez isso? Deus. A Josué na presença de todo Israel. Agora presta atenção. E respeitaram-no todos os dias da sua vida, como havia respeitado a Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34, o verso 9. Queria chamar as meninas para cá. Eu gostei desse texto. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria. Sabe por quê? Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eu vou repetir isso daqui. Sabe por que Josué desfrutou dessas coisas? Sabe por que ele estava cheio do espírito de sabedoria? Porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Amém? E por conta disso também, os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Deixa eu te dizer, quando você não tem o seu coração ligado com a sua liderança, quando você quer chamar a atenção para si próprio, o povo não vai te dar ouvido. Agora, quando você aponta para a liderança, Deus vai falar com o povo e o povo vai te dar ouvido.